Ô, Caião, eu percebi que eu fui muito tardia para ouvir, sabe? E tudo que eu Uhum. pensava que era certo, parece que não era. Hoje eu me arrependo de muita coisa, mas a culpa me assola. Me ajuda com a minha culpa, Caio. A melhor coisa para culpa é praticar o bom, o bem e o verdadeiro. É a melhor coisa. Para esse tipo de culpa, de eu fui idiota, quanto tempo eu perdi, É, fiz bati tudo errado. cabeça, fiz Fiz tudo tudo errado. errado. Esse tipo de culpa a gente cura fazendo, como diz o profeta Miqueias, É, repetido pelo profeta Amós, é. deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Que ele Isso. repete, 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 repete. Se É, você estava acostumado a fazer o mal, vai ter que quebrar o ciclo, o vício, porque a gente se acostuma a tudo. é. Então, vai ter que quebrar o vício do costume. Como é que você quebra o vício da prática do mal? Pela prática do bem. Isso, fazer o Você contrário. não, você não fica livre do mal por abstenção ou abstinência. Se não estou praticando o mal, aleluia. É, A prática do mal tem que ser substituída pela prática do bem. É o que diz Paulo em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz: aquele que roubava, não roube mais. não roube mais. Isso. Antes trabalhe com as próprias mãos, Isso. para ter com que socorrer os necessitados. Olha como é que se converte um ladrão num Isso. cara cheio do Espírito Santo. Ele para de roubar, começa a trabalhar, Isso. ganha dinheiro e usa o dinheiro dele para socorrer os necessitados que antes ele afanava, agora ele socorre. Aí a gente pode dizer: hoje entrou salvação nessa Salvação. casa. Isso É mesmo. assim que a gente muda tudo. O pessoal É. tem que ler Amós, tem que ler Miqueias, tem que ler Tiago, tem que ler a prática do bem simplesmente manifesta por Jesus. Você vê que Jesus não dá esporro em ninguém, a não ser em fariseu, mascarado, hipócrita e mentiroso. Só nesses. E ninguém mais. Ele não puxa assunto nenhum, não diz para prostituta: ô minha filha, você é tão linda, bonita, gostosa, tem tanto homem que podia se Podia, interessar. né? Não, ele só diz: vem aqui comigo e vamos andar junto. E deixa ela ver como é que um homem trata uma mulher, como é que um homem trata outro homem, como um ser humano trata outro ser humano. Vai engravidando a meretriz com a dignidade do ser que ela pode experimentar na existência dela. A mesma coisa, você vê ali a adúltera em João 8. É, Olha que diálogo, cara. muito Mulher, rapidinho. cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. É assim que a gente vence o mal com o bem. A gente vence o mal pela prática do bem. Não existe nada no É, Evangelho que se realize na nossa vida que não seja pela prática. Aí você tem que desistir de muita predatoriedade instalada nos vícios do coração. tem que O renunciar. nosso coração é predador. Nós somos mamíferos, machos alfa, ou tendência a domínio. A gente quer que os nossos filhos lambam a nossa mão, nós somos entes de posse, de ciúme, de Uhum. controle, de dominação. Chamamos isso de glória familiar, mas na realidade é uma carnalidade familiar horrorosa que Jesus não ensina no Evangelho. E ninguém cresce
ninguém desenvolve nada se não começar a prática do bem dentro da nossa própria casa, como Paulo disse. Se alguém não cuida dos seus, não vive a experiência do Evangelho como prática de amor dentro da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, companheiro, a coisa começa nesses ambientes onde a gente é forçado a viver e a existir. Começa inicialmente dentro da nossa própria mente e cabeça. Por isso é que Paulo ensina no que pensar. Eu acho isso extraordinário, porque quando ele diz isso lá, escrevendo aos Filipenses, ele está preso. Está numa cadeia que ele descreve no início da carta, dizendo que ele estava no ninho de correntes, no frio, sozinho, e com um monte de gente que tinha aprendido o Evangelho com ele, pregando o Evangelho agora que ele estava fora, pregando os ensinos dele, as mensagens dele, sem fazerem nenhuma alusão ao fato de que tinham aprendido tudo aquilo com ele. E ele, como era apenas humano, começou a se sentir muito machucado, disse, poxa, esses caras ficaram anos comigo, e vão lá agora e pregam para todo lado e vão chamando a sardinha para cima deles e não tem nem a coragem de dizer que toda essa graça de revelação e de liberdade no Evangelho eles aprenderam comigo, porque eles sabem que eu estou aqui nessa prisão. Aí ele sacode a cabeça e diz, deixa para lá. Tem gente que prega por inveja, tem gente que prega por porfia, tem gente que prega por má intenção, mas enquanto eles estiverem pelo menos repetindo o Evangelho que de mim ouviram, tanto faz a motivação deles, pelo menos eu sei, aqui nessa prisão, que Cristo está sendo pregado lá de fora, mesmo que seja por má intenção. Aí ele dá uma sacudida na cabeça, aí começa a dizer, alegrai-vos, irmãos, começa a chamar todo mundo para alegria, de atitude, de pensamento, de positividade, reconcilia Evódia e Sintique, que estavam brigadas, chama o pessoal para abolir a ansiedade. Imagina a ansiedade de um preso se sentindo sabotado pelos amigos do lado de fora. E aí lá ele vence a sua própria ansiedade para ensinar isso aos outros, começa a convidar todo mundo à moderação, a andar com equilíbrio, porque a vinda do Senhor é certa e a gente não tem que ser achado em estados de polarização, nem de exageros, nem de fanatismo, mas no equilíbrio da verdade. E aí, de repente, ele diz, finalmente, irmãos, o que pensar? Aí eu parei de te ouvir. O que pensar? Porque numa cadeia, você tem que decidir muito bem o que pensar, meu irmão. Eu nunca fiquei muito tempo preso, foram só 4 dias, que para mim foram maravilhosos, cheios de graça, de pregação, de bondade, de milagre, do amor de Deus. Foi maravilhoso. E agora, eu fiquei preparado quando eu entrei, eu falei, vamos supor que dê tudo errado. Eu sabia que era uma coisa para eu não ter nem ido, para não ter nem entrado. Não havia argumento, foi considerado por tudo que é ministro um absurdo. Uhum. Foi o primeiro caso da história pós-constitucional, foi o meu. Então eu sabia que era tão patético que eu não devia nem ter entrado. Todo mundo, até a Polícia Federal, não queria me levar para lá, porque era idiota a coisa. Mas quando eu tive que ir, eu falei, vamos supor que vai dar tudo errado. Aí eu primeiro me preparei para ficar 3 meses. 3 meses já é um tempo, né, mano? Eu não tenho nem 3 meses de quarentena com todo o conforto da minha casa.
E já dá um É. cansação. É um E Big Brother, Caião. 3 meses é um Big Brother. já dá De o. dezembro Já a março faz. ali. Já pode mudar muito a tua cabeça. Caraca, velho. Aí, Imagina. um dos primeiros exercícios que eu fiz foi do que pensar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou eu vou pregar o evangelho de manhã, de tarde, de noite, e eu vou me alegrar com o privilégio de estar dentro daquilo que todo mundo considera um antro para pregar o evangelho. É como quem entra no inferno para proclamar a libertação em nome de Jesus, como Jesus fez. E Pedro Sim. diz isso na epístola dele. Então, a gente tem que ver no que a gente decide pensar, porque se você entregar o seu pensamento a qualquer que seja a disposição mental reprovável, você está danado, cara. Quando ele vira um carrossel, uma roda de hamster, e você entra no processo e não quebra, ele tem o poder de te enlouquecer, de te adoecer, de te destruir. E a mente é muito frágil. E se a gente não andar em estado de vigilância permanente, a gente entra em processos mentais que são verdadeiros lixos não processados, que vão crescendo durante a noite, se transformam em pesadelo, acordam plantados em ti como mau humor, são alimentados o dia inteiro pelas tuas frustrações, e só vão crescendo, 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 e você vai se corrompendo sem ir a lugar nenhum, a sua mente vai estragando. É verdade. Vai ficando podre, sem você perceber. E nesses dias de corona, mais do que nunca, o grande exercício é na prática do evangelho, com aqueles que estão conosco, e na prática mental dos tópicos do evangelho e no exercício emocional de praticá-los deliberadamente. Isso é o que pode nos salvar do surto, da loucura, de ficar doido, de sair gritando, como eu já ouvi umas 3 ou 4 pessoas dizendo, não, eu vou abrir a porta, vou sair correndo. Um cara falou, não, eu estou sem comer ninguém há 2 meses. Exatamente. Eu vou chamar alguém. Aí me perguntou o que eu achava, cara. Isso. Aí, O que você acha, cara? aí tem menina que diz, meu Deus, e quando é que eu vou voltar a namorar? Na vida, eu digo, minha filha, se namore, se beije, se cuide, se afague. Essa é a sua única saída. Mas e aí? O cara já quer logo ir pra cloroquina, né, Gaião? Já quer lá mergulhar. Não, bora de cloroquina, tá tudo certo. E daí? Daí azar. Daí, meu irmão, olha, se eu adoecer de Covid, não me deem cloroquina, porque ela vai me matar. Meu coração não aguenta a cloroquina, nem o meu diabetes, nem nada disso. Ela é veneno. Ela pode até ser suportável por gente jovem e muito forte. Mas para um cara na minha idade, ela é praticamente letal. Com as minhas comorbidades. Então, deixa isso para lá. Deixa isso para lá.